de onde você tira conteúdo e inspiração e de que forma você cura, né, todo esse conhecimento para você continuar evoluindo na sua carreira. Porque veja, se a gente for parar para pensar, os seus números e as suas métricas já te colocam num lugar de certa acomodação pelo que você já realizou em tão pouco tempo, né? Você superou todas as suas expectativas e isso é muito rico. E para muitas pessoas pode vir uma certa acomodação e vem uma onda e leva, né? Tá. Camarão que dorme a onda leva. E eu noto que você tem uma sensação de inquietação. A sua retórica, a sua argumentação, você desenvolveu isso de uma forma bem bacana. Em relação a conteúdo, de onde você tira inspiração e conhecimento para você continuar sempre um passo à frente? Tá. Eu tenho a resposta para isso. Eu, no começo, quando eu comecei a aprender tráfego pago, eu fui aluno de várias pessoas que hoje são meus amigos, que eram pessoas extremamente distantes para mim. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu não vou dizer que eu era melhor, mas que eu estava tão bom quanto os meus professores. E em alguns aspectos eu sabia mais do que eles. Eu vi alguns ensinamentos nos cursos que eu falava, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui eu sei explicar melhor do que ele tá explicando. E eu sou muito o cara do. Acho que todo mundo que. Todo empreendedor, se não viu, deveria ver esse videozinho, que é aquela palestra do Jobs lá, do Connecting the Dots, sabe? Aham. Do conectar os pontos. E eu comecei a ver assim, cara, por que eu fiquei bom, tão bom a ponto de estar tão bom quanto eles ou até melhor do que eles em alguns aspectos? Por que isso aconteceu? Porque eles deixaram de ser as pessoas que estavam no campo de batalha, eles deixaram de ser as pessoas que estavam fazendo tráfego e passaram só a ser empreendedores, estavam tendo trabalho para gerir equipe, contratar gente. Então eles começaram a fazer outras funções que não eram só os anúncios online. E aí lá no passado eu me prometi, eu falei, cara, eu vou crescer, mas não importa o que aconteça, eu sempre vou seguir sendo um pouco peão, chão de fábrica. Se a pessoa que está ali apertando os botões, fazendo o trabalho operacional. Porque nesse dia a dia do trabalho operacional, que hoje em dia, assim, deve ser 2% da minha renda do trabalho operacional. Só que o trabalho operacional, mesmo sendo 2%, ele ainda me toma 30, 40% do meu tempo. Então eu dedico 30, 40% do meu tempo para fazer um trabalho que me dá 2% de retorno. Então tem gente que vai falar assim, nossa, para de fazer isso daí, né? Vai gravar aula, vai fazer Perfeito. conteúdo que vai dar muito mais. Só que é justamente esse trabalho operacional que me permite seguir na vanguarda, sabendo todo dia. Cara, eu vejo a atualização na minha frente. O Facebook muda. São ferramentas que mudam todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia tem atualização do Facebook Ads. Todo dia, todo mês tem atualização do Google Ads. E eu vejo, abro lá na minha frente para subir os meus anúncios, eu vejo, olha só, mudou isso daqui. Pô, quando eu for dar a próxima aula, eu já vou explicar isso daqui. Então, estando no campo de batalha, eu aprendo mais sobre aquilo, igual você, a gente estava falando aqui antes de dar o bug, que você era muito bom de fazer perguntas. Falei pra você, cara, você é muito bom perguntador. Se você for ensinar as pessoas a fazer entrevistas, a fazer perguntas, como que você se mantém bom? Como que você tem mais ideias de conteúdo sobre isso? Fazendo perguntas, fazendo aquilo que você ensina. Lidando com uma diversidade cada vez maior de entrevistados que me desafiam a estimular a criatividade para fazer perguntas cada vez mais criativas. Total. E aí, com base nisso, você vai criando seus conteúdos. E além disso, escutando muito. Aquele que tiver ouvidos ouça. A gente já falou essa frase aqui. Escutando muito a audiência. Então eu sempre faço perguntas para minha audiência. E tem gente que faz pergunta no Instagram só pelo engajamento. Ah, me manda aqui no direct, não sei o quê. Cara, eu faço a pergunta e eu fico obcecado lendo todas as perguntas que as pessoas me fizeram. Pô, o que você quer aprender? O que você não gosta no meu conteúdo? O que você gosta no meu conteúdo? O que eu teria que fazer para você executar tudo aquilo que eu ensino? Então, fazer perguntas para a audiência e prestar muita atenção naquilo que eles estão falando, muita atenção naquilo que eles estão perguntando. Essas, para mim, são as minhas duas grandes armas secretas do conteúdo infinito. Não parar de executar, sempre estar escutando a audiência, e vou falar a terceira, não ter medo de ser repetitivo, porque o tráfego é limitado, mas eu falo a mesma coisa 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, mas quantas vezes eu, Pedro Sobral, não tive que escutar o meu pai me falar a mesma coisa 10 vezes até que um dia eu entendi aquilo. Meu pai sempre me falou, o melhor jeito de fazer qualquer coisa é fazendo. E ele falou isso a vida inteira, a vida inteira.
E eu fui entender isso depois de que eu era mais velho. Perfeito. Então, quantas vezes alguém tem que escutar alguma coisa que eu falo, por exemplo, todo centavo investido no tráfego pago é um teste. Quantas vezes alguém tem que escutar isso até a pessoa falar assim: caraca, entendi. Nossa, é muito óbvio. Como é que eu não tinha me tocado disso antes? É isso. E isso acontece só por causa da repetição. Então, repetir o conteúdo, falar muitas vezes a mesma coisa, não é um problema. É uma coisa boa. A repetição é a mãe da didática. Tem algumas linhas que falam. Então, assim, repetir muito, escutar a minha audiência e estar fazendo aquilo que eu ensino. Com essas 3 coisas juntas, eu tenho conteúdo para fazer sobre qualquer coisa, quanto tempo eu quiser. Infinito. Você, num desses itens citados por você, eu consigo resumir com uma frase que é a frase que ela já ouviu 1 milhão de vezes, que as pessoas que dos Obediência Produtiva, eles já ouviram milhões de vezes, que é: pessoas interessantes são pessoas interessadas. Então, a partir do momento que você se interessa e você tem curiosidade para saber qual é a curiosidade do seu público, as pessoas assim, cara, ele tá querendo saber. Você entende quando eu te escuto e fico assim, você se interessa em fazer. Porque qual que talvez o elemento mais valioso hoje, mais que dinheiro, mais que tempo, é a atenção das pessoas. Todo mundo está em busca de atenção. E se eu te dou a minha atenção, te ouvindo, eu automaticamente me transformo numa pessoa interessante. Né? Então, assim, se eu sou interessado, eu passo a ser interessante. Que é basicamente o que você coloca em prática. Né? Você se interessa pela sua audiência, você se interessa pela curiosidade que o público ainda tem do seu conhecimento, e todo mundo fica vidrado. Por isso que você tem 33 mil pessoas aí nessa base de alunos, cara. Faz sentido ou não? Muita gente faz muito sentido. Faz muito sentido.